Vamos lá. Contribuição do SAT. Seguro contra acidente de trabalho. Primeiro, eu vou te lembrar quem é dos segurados da Previdência Social que podem sofrer acidente de trabalho e, portanto, ter direito ao benefício chamado acidentário. Então, acidente de trabalho, lembra, eu tenho o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Somente esses quatro vão poder ter caracterizado o seu acidente como acidente de trabalho e com consequência de terem benefícios chamados acidentários. Mas no início do curso, você aprendeu um determinado princípio da Seguridade Social, que é o princípio da contrapartida, ou o princípio da preexistência do custeio, que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, estendido ou majorado sem a correspondente fonte de custeio total. Então, essa contribuição aqui, seguro contra acidentes de trabalho, ela vai financiar o quê? Vai financiar os benefícios acidentários. E ela vai ser paga por quem? Pelas empresas, pelo empregador doméstico e pelo próprio segurado especial. Então vamos ver em relação às empresas, como fica o SAT. O artigo 7º da Constituição Federal já dispõe que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, veja lá, seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa, tá? Quando incorrer dolo ou culpa. Bem, então, mesmo que o empregador tenha que indenizar o empregado, né? Os trabalhadores urbanos ou rurais, isso não tem nada a ver com o seguro contra acidente de trabalho. Então, a base do SAT, ela começa no artigo 7º da Constituição Federal. E aí eu vou dar um pulo para o artigo 195, quando diz lá, a Seguridade Social será financiada e das seguintes contribuições. Veja, contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, contribuição incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Viram? Então, olha, contribuição incidente sobre folha de salários e demais rendimentos. A contribuição contra acidente de trabalho, a contribuição de seguro contra acidente do trabalho, ela foi instituída pela Lei 8.212, no artigo 22. E ela vai incidir, olha só, sobre a remuneração de, volta lá, de empregado e trabalhador avulso, que lhe prestarem serviço.
Por quê? A empresa, quando contratar trabalhador avulso e empregado, tá? Ela vai contribuir com, veja só, com 1, 2 ou 3%. Como? Olha, sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos, tá? Empregados e trabalhadores avulsos. Neste caso, olha só, por que só empregados e trabalhadores avulsos? Quando eu comecei a aula, eu disse, acidente de trabalho só podem ter empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico e segurado especial. O empregado doméstico tem o SAT do empregador, 0,8% sobre o seu salário de contribuição. O segurado especial paga SAT de 0,1% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Quem é que vai financiar para o empregado e o trabalhador avulso? A empresa. Então, o SAT, gente, só vai incidir, no caso da empresa, sobre a remuneração de empregado e trabalhador avulso. A empresa que contrata contribuinte individual, sobre a remuneração dele, ela paga SAT? Não. Por quê? Primeiro que a lei diz que não. E segundo, pela lógica que a gente tem que ter, contribuinte individual tem acidente do trabalho? Não. Tá? Quando vocês começam a estudar, fazendo o link de benefício com custeio, o porquê, fica mais fácil. Porque todo mundo tem medo da parte de custeio. Ai, meu Deus, são números, etc. Não. Você vai começando a colocar as engrenagens no lugar. Então, só vai incidir, obviamente, sobre a remuneração de empregados e trabalhadores avulsos, porque são eles que vão ter benefícios acidentários. Eu não posso colocar aqui remuneração do contribuinte individual, né? Eu não posso colocar aqui o valor da nota fiscal emitida por uma empresa, porque ela não vai sofrer acidente do trabalho, embora possa prestar serviço a uma outra empresa. Então ficou mais fácil. A contribuição do SAT incide sobre a remuneração de quem? Empregados e trabalhadores avulsos. E ela vai ser de acordo com o risco ambiental do trabalho, com o risco que o ambiente do trabalho proporciona para fins acidentários. Se o risco da atividade preponderante da empresa for leve, a alíquota é de 1%. Se o risco da atividade for médio, o percentual é de 2%. E grave, 3%. Bem, professora, essa aula, ela serve só para quem vai fazer o concurso do INSS nível médio? Não. Essa aula, ela pertence ao curso completo de Direito Previdenciário e vai ser disponibilizada para aqueles concursos que demandam esse tema. Então, para o INSS nível médio, para o INSS nível superior de analista, para a Receita Federal, sim. Para o concurso X do TRF, também, né? Por quê? Da maneira como a gente trata qualquer um desses, a matéria está bem dada. Já diferente quando eu trato para um concurso da magistratura federal. Aí o nível de exposição
é muito mais aprofundado em determinados temas. Mas aqui, no nosso curso completo de Direito Previdenciário, vocês podem ficar tranquilos, tá? Vocês enfrentam esses concursos. Bem, então voltando, a alíquota do SAT vai ser 1, 2 ou 3%, dependendo do risco da atividade preponderante da empresa. E como eu sei qual é a atividade preponderante da empresa? É aquela que tem maior número de segurados, empregados e trabalhadores avulsos, tá? E trabalhadores avulsos. Olha, se eu tenho uma empresa de siderurgia e o maior número de empregados está dentro do risco grave, a alíquota da empresa toda será de 3%. Eu não pago sobre determinados empregados 1, para outros 2, para outros 3. Não. É em razão da atividade preponderante da empresa. Mas se essa empresa, professora, tiver mais de um estabelecimento, como que eu faço? Olha, a Instrução Normativa da Receita Federal, ela dispõe que a empresa com mais de um estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento. E aí vem o próprio decreto 3048, teve incluído o seu parágrafo 3º-A, no artigo 202, olha só. Primeiro, terceiro. Considera-se preponderante a atividade que ocupa em cada estabelecimento da empresa o maior número de segurados empregados e de trabalhadores avulsos. Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial que tenha número de cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ próprio, e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade. Então, veja só, esse novo critério, né, de falar, olha, em cada estabelecimento, veio com o entendimento que o STJ tinha dado pela súmula 351, veja só, a alíquota de contribuição para o seguro de acidente do trabalho, SAT, é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante, quando houver apenas um registro. Então, diante da súmula do STJ, o entendimento da Receita e o entendimento da Previdência mudou. Falou, não, peraí, atividade preponderante, mas assim, em cada estabelecimento que tem um CNPJ próprio, né? Não é um CNPJ total, é em cada estabelecimento. Por isso eu encontro isso no decreto, tá bom? No decreto 3048. Bem, essas alíquotas 1, 2 e 3, elas vão poder sofrer um aumento em até 100% ou uma redução em até 50%, dependendo do enquadramento da empresa relativamente ao chamado FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Veja, as alíquotas de 1, 2 ou 3% serão reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100%. Vamos colocar aqui em até 50% ou aumentadas em até 100%. Em razão do desempenho da empresa individualizada pelo seu CNPJ em relação à atividade econômica aferido pelo fator acidentário de prevenção. Então, de acordo com o que a gente chama de CNAE, Cadastro
nacional de atividade econômica, tá? Então, cada CNPJ vai se auto-enquadrar no CNAE. E aí, se fizer errado, está sujeito a sanções, né? Então, o CNAE, de acordo com a atividade, nós temos um enquadramento do FAP, do fator acidentário de prevenção, que ele é calculado, tá? Ele é calculado com base em alguns índices. Como a contribuição vai diminuir em até 50% ou aumentar em até 100%, o chamado FAP, fator acidentário de prevenção, ele fica entre 0,5 e 2. Olha, 0,5 e 2 inteiros, né? Aplicando aí 4 casas decimais. Então, veja só, vamos supor que aquela empresa tem uma atividade preponderante de risco médio, seria 2%. Mas o enquadramento dela, lá no CNAE, está com FAP de 0,6. Olha, qual será a alíquota efetiva que ela vai aplicar? 1,2. Ela não vai pagar 2%, ela vai pagar 1,2%. Por quê? Porque essa alíquota dela pode reduzir em até 50%. Ela pode chegar de 2 para 1. Ou ir até 100% de aumento, 4. Então, ela vai ficar entre 1 e 4. Como o FAP dela é 0,6, que eu tenho que multiplicar, né, a alíquota pelo FAP, ela vai efetivamente recolher quanto? 1,2. Ela pode recolher 0,6? Não, porque a redução da alíquota chega em até 50%, então até 1% no caso dela. Ou um aumento em até 100%, 2 vira 4, tá bom? Então, de acordo com o FAP. Então, olha, para fins da redução ou da majoração da contribuição, o desempenho da empresa, individualizada pelo seu CNPJ, é o que eu falei, ó, será discriminada em relação à sua atividade econômica, a partir da criação de índice composto pelos índices de gravidade, frequência e custo. Então, o fator acidentário de prevenção, tá? O fator acidentário de prevenção, ele tem na sua composição índices de gravidade, custo e frequência. De quê? Índice de gravidade, custo e frequência de benefícios acidentários ou acidentes do trabalho. Veja, no índice de gravidade, o que leva em consideração? Gravidade. Então, qual é o benefício mais grave que a Previdência tem que pagar? Olha, para o índice de gravidade, as hipóteses de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão por morte e morte de natureza acidentária. Por quê? Pode ser morte acidentária, mas não vai gerar pensão porque não tem dependente. E pode ser pensão por morte acidentária porque gerou dependente, gerou benefício porque tinha dependente. Mas a morte acidentária, ela é um componente, tá? Então, veja, na gravidade, em razão da ocorrência, aí vai ter um peso maior ou menor. Olha, no caso de pensão por morte e morte de natureza acidentária, o peso é de 50%. Então, o legislador entendeu o quê? Ele entendeu que a pensão por morte é um benefício mais grave do que o auxílio.
Olha, aposentadoria por incapacidade permanente, peso de 30%. O auxílio por incapacidade temporária e o auxílio acidente, cada um tem um peso na composição do índice de 10%, tá? Cada um de 10%. Então, você percebe que o índice de gravidade de acordo com o quê? Com o peso que cada benefício tem ali na composição ou no pagamento dos benefícios. Bem, aí nós temos índice de gravidade, índice de frequência e índice de custo. Índice de frequência, o que eu posso imaginar de frequência? É o quê? A quantidade de acidentes, né, do trabalho ou benefícios decorrentes de acidente de trabalho. Então, aqui é o índice de frequência. Então, vai considerar o quê? Os registros de acidentes de trabalho, né? Ou benefícios de natureza acidentária. Índice de custo. Custo, gente, é relativamente ao valor desses benefícios. Então, vai levar em consideração os valores dos benefícios de natureza acidentária, ou seja, os benefícios de natureza acidentária pagos ou devidos pela Previdência Social. Então, esse FAP leva em consideração esses três índices. E aí ele vai poder, né, ser aplicado e diminuir ou elevar a contribuição do SAT. Tá? Então, vamos lá. SAT, contribuição que é paga pela empresa, nesse caso aqui, devida, incidente sobre a remuneração de quem? Empregados e trabalhadores avulsos. Se na minha prova estiver, a empresa deverá recolher a contribuição de seguro contra acidente de trabalho, incidentes sobre a remuneração de seus empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço. Errado! SAT é só sobre remuneração de empregado e trabalhador avulso. Até porque vai lembrar da aula de benefício. Contribuinte individual não tem acidente do trabalho, não tem benefícios de natureza acidentária, certo? Então é isso que eu preciso que vocês guardem. Deixa eu dar aqui a nossa vinheta.